E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma terá uma ideia genial para ajudar Viola a impedir que a comunidade fosse destruída. As duas irão se unir e irão preparar uma surpresa que deixará Mavi e Messia desesperados. Luma, após entregar o pendrive com o vídeo de Mavi atirando em Molina para Viola, ela explica: "Você precisa guardar esse pendrive e não pode mostrar para ninguém, pelo menos por enquanto." A chefe de cozinha, sem entender, pergunta: "Mas por que disso? Eu tenho que usar esse pendrive para provar a inocência do Rudá." É então que Luma mostra um outro pendrive e diz: "Eu preparei uma surpresa para o Mavi e a Messia aqui dentro e preciso da tua ajuda para enganar aqueles dois." Mavi e Messia irão descobrir da pior forma a surpresa que Luma tinha preparado para eles. Os dois serão desmascarados da forma mais humilhante e todos da comunidade serão surpreendidos com algo que deixará a todos de olhos arregalados. Já Viola ganhará um presente de Luma que mudará a vida da moça para sempre. Isso tudo poderá acontecer quando Viola, ao receber uma mensagem, ela olha para Michelle, que estava ao seu lado, e diz: "Estranho, alguém me mandou uma mensagem, mas eu não conheço esse número." Michelle, ao escutar aquilo, ela se aproxima e pergunta: "Mas que mensagem te mandaram, Viola? O que é que tem escrito nessa mensagem?" A chefe de cozinha encara a amiga e responde: "Alguém está dizendo que vai nos ajudar, mas está pedindo para se encontrar comigo a sós." Michelle, achando aquilo muito estranho, ela aconselha: "Eu acho melhor você ignorar essa mensagem. Você não pode se encontrar com uma pessoa que você nem sabe quem é. Isso pode ser muito perigoso." Viola pensa bem e, decidida, ela afirma: "Eu irei, Michelle. Talvez essa pessoa possa realmente ajudar. Eu não posso perder essa chance de salvar essa comunidade." Michelle, ao ver a determinação da amiga, ela percebe que seria inútil tentar fazer Viola desistir daquela ideia. Já Viola, ao olhar para a amiga, ela diz: "Você não conte para ninguém o que eu acabei de falar. Você não se preocupe, que eu sei me cuidar e não quero que ninguém atrapalhe essa nossa única esperança de impedir a construção dessa estrada em cima da comunidade." Michelle avisa que não contará para ninguém. E logo em seguida, Viola sai, deixando a amiga extremamente preocupada. E não muito tempo depois, Viola, ao chegar no local combinado, ela entra em uma casa e se surpreende ao dar de cara com Luma. A moça, ao ver a ex-amiga, ela pergunta: "Então foi você que me mandou aquela mensagem? O que você quer, Luma? Me diga." Luma a encara e responde: "Fui eu sim. E como eu falei pela mensagem, eu quero mesmo ajudar você, o Rudá e a comunidade. Eu sei que errei muito, mas eu não menti para você quando disse que me arrependi." Viola se aproxima e fala: "Eu não acredito em uma palavra que saia da tua boca. Para mim, você e o Mavi são iguais. Tudo o que interessa para vocês dois é o dinheiro, o poder e ter as pessoas nas tuas mãos, assim como ele tenta fazer comigo e você tenta fazer com o Rudá." Luma, sem pensar duas vezes, ela nega e diz: "Eu não sou como o Mavi. Eu posso até ter errado, mas o que eu fiz foi por amor. Porém agora eu entendo que o Rudá não me ama e na verdade ele ama você."
E por mais que me doa admitir, essa é a verdade. A chefe de cozinha, ao escutar aquilo, ela afirma: é bom escutar isso. Pelo menos parece que você realmente entendeu. Mas me diga, Luma, foi somente para isso que você pediu para que eu viesse até aqui? A moça se aproxima ainda mais e responde: não, eu realmente tenho intenção de ajudar você e a comunidade. Viola, naquele momento, interrompe a amiga e avisa: eu não acredito em você. Sabe por que eu não acredito em você? Porque se você realmente quisesse ajudar, você contaria tudo o que você sabe sobre o Mavi e principalmente nos daria o verdadeiro vídeo do Mavi atirando no Molina. Assim o Rudá poderia ser finalmente um homem livre. Luma olha para a amiga e ao pegar algo de seu bolso, ela chega mais perto de Viola e garante: eu vou ajudar vocês, eu prometo. E após falar isso, a moça entrega para a chefe de cozinha o pendrive com o vídeo do Mavi atirando no Molina e continua falando: esse aqui é o pendrive com a filmagem original e eu estou dando ele para você, para que você saiba que eu estou falando sério e realmente eu tenho intenção de ajudar. Viola, feliz ao escutar aquilo, ela fala: eu não posso acreditar, mas se isso é realmente verdade, então nós temos que entregar esse pendrive para a polícia para que o Rudá seja inocentado. Luma a interrompe e pede: não faça isso. Eu te dei o pendrive para provar a minha intenção de ajudar, mas você não pode usar agora contra o Mavi. O Rudá terá que esperar mais um pouco. Viola, sem entender, pede uma explicação e Luma avisa: mesmo que você entregue essa filmagem para a polícia, isso não irá prejudicar o Mavi. Com a quantidade de advogados que ele tem, ele não vai passar nem sequer uma noite na cadeia. Viola, no entanto, diz: mesmo que o Mavi não vá preso, pelo menos com isso, nós vamos poder provar a inocência do Rudá e ele vai poder ser um homem livre novamente. Luma se aproxima ainda mais e explica: você não entendeu. Eu tenho sim intenção de entregar esse pendrive para a polícia, mas antes eu preciso da tua ajuda para ferrar o Mavi definitivamente. E eu garanto que o Mavi vai ter o pior castigo que ele poderia imaginar. Viola, achando tudo aquilo muito estranho, ela pergunta: de que plano você está falando? E diga, Luma, o que você está pensando em fazer? Luma, com um sorriso, avisa: eu preparei um outro pendrive para o Mavi e dentro eu coloquei uma surpresinha para ele. Mas para que esse plano dê certo, eu vou precisar da tua ajuda para enganar ele e a Messia. A chefe de cozinha, curiosa, pergunta: o que você colocou dentro desse outro pendrive? O que é que tem dentro dele? Luma se aproxima ainda mais e após contar do que se trata, a surpresinha que ela tinha colocado dentro do pendrive, Viola arregala os olhos ao escutar e diz: eu não acredito que você tem realmente intenção de fazer uma coisa dessa com o Mavi. Normalmente eu nunca seria de acordo com um plano desse, mas já que é o único modo de salvar a comunidade, eu vou sim ajudar você. Luma a encara e alerta: você não pode contar pra ninguém o que nós estamos pensando em fazer. Foi por isso que eu te chamei aqui, a sós. Quanto mais pessoas souberem do nosso plano, mais risco teremos que o Mavi descubra alguma coisa. A chefe de cozinha concorda e pergunta: e onde está o pendrive que você preparou? Luma, a olhar para a ex-amiga, conta: eu já dei a uma amiga e ela vai fingir que é o verdadeiro pendrive. Viola, após ouvir tudo aquilo, ela questiona: eu ainda não entendo como você vai fazer
esse pendrive chegar nas mãos do Mavi, e nem como eu vou poder ajudar você. A moça, naquele momento, se aproxima ainda mais e explica: você terá que ir até a cobertura do Mavi e pedirá o pendrive. Nós duas temos que fingir brigar para enganar a Messia, e depois que você sair, eu vou ligar para minha amiga e vou deixar que a Messia escute o endereço de onde eu deixei o pendrive. Viola, confiante com aquele plano, ela fala: dessa forma, a Messia irá pessoalmente pegar o pendrive para entregar para o Mavi. Realmente, esse teu plano é genial. Luma então avisa: eu vou agora mesmo até a cobertura do Mavi, e assim que for o momento certo, eu mando uma mensagem para você, para que você suba. E não se esqueça que você tem que parecer muito realista. Viola, sem pensar duas vezes, ela concorda e Luma sai logo em seguida para ir até a cobertura de Mavi. E ao chegar lá, ela dá de cara com a Messia. A moça, ao se aproximar, ela pergunta onde o Mavi estava, e a mãe do Crápula responde: o Mavi tinha uma reunião e vai demorar. Eu acho até melhor assim. Pelo menos enquanto ele trabalha, ele não faz tanta besteira por causa daquela Viola. Ao falar aquilo, Messia entra para a cozinha logo em seguida, e Luma sozinha fala consigo mesma: esse é o momento perfeito para colocar o plano em ação. E logo em seguida ela manda uma mensagem para Viola, avisando que a chefe de cozinha já poderia ir até a cobertura do Mavi. E não muito tempo depois, Viola, ao chegar na cobertura, ela entra e ao ver Luma, ela finge uma briga e grita: você é uma cínica, você me traiu, me enganou e não vale nada, mas eu vou fazer você pagar. Luma finge tentar se defender e fala: me desculpe, Viola, eu realmente me arrependo. Eu te falei que vou ajudar você e o Rudá. Eu posso provar a inocência do Rudá. Eu ainda tenho o vídeo original do Mavi atirando no Molina. Já Messia, ao escutar a discussão, ela se aproxima e ouve quando Luma fala do pendrive. A mãe do Mavi, então, fica escondida para escutar toda a conversa. Viola pergunta a Luma onde estava esse pendrive, e Luma conta: eu deixei na casa de uma amiga no Rio, mas amanhã mesmo eu vou lá pegar. Eu juro, eu vou usar aquele vídeo para ajudar o Rudá. Já Messia, naquele momento, presta mais atenção ainda, e Viola, percebendo que Messia estava ali, escutando tudo, ela pergunta a Luma o endereço dessa sua amiga. Luma, percebendo que o seu plano estava funcionando, ela fala o endereço em modo que Messia também escutasse e diz: você não se preocupe que amanhã mesmo, bem cedo, eu vou na casa da Cida e pego o pendrive, eu prometo. Viola encara a amiga e avisa: pois eu também irei com você. Amanhã eu passo aqui para nós irmos juntas. E após falar aquilo, a moça sai. E Luma, percebendo que Messia tinha fisgado a isca, ela também entra para o seu quarto. Já Messia, após ter escutado tudo aquilo, ela fala consigo mesma: então quer dizer que você realmente tinha a intenção de nos trair, Luma. Mas agora você eu que irei passar a perna em vocês duas. A mãe de Mavi, ela, sem perder tempo, pega um helicóptero para ir até a casa da Cida no Rio. E Luma, ao notar que Messia já tinha saído, ela liga para a Cida e avisa: fique atenta, que a Messia deve chegar aí a qualquer momento, e você já sabe o que fazer. Cida responde: sei sim, eu tenho que entregar o pendrive que você trocou comigo, não é mesmo? Luma, ao escutar aquilo, pensa um pouco e fala: isso mesmo,
Mas para que ela não note algo de suspeito, você peça uma boa quantia para você. Caso contrário, ela pode achar estranho que você me traia assim do nada. Cida, sem pensar 2 vezes, ela afirma: você pode deixar, que eu já sei exatamente o que fazer. E garanto que ela não irá perceber nada. Luma, ao desligar, ela sorri e fala consigo mesma: você terá uma surpresa, Messia. Você e o Mavi. Isso eu garanto. Eu mal posso esperar a hora de ver a cara de vocês quando descobriram o que eu coloquei naquele pendrive. E não muito tempo depois, Messia aparecerá na casa de Cida. E a moça, ao deixar a mãe de Mavi entrar, ela finge não a conhecer e pergunta: eu posso saber quem é a senhora? O porteiro me disse que você queria falar sobre a Luma e por isso eu deixei você subir. Messia se aproxima e responde: bem, eu me chamo Messia e sou como uma mãe para a Luma. E eu recentemente descobri que ela tem algo que eu quero muito e sei que ela deixou aqui com você. A moça finge estar surpresa e diz: eu não sei do que você está falando e é melhor que você saia daqui. Eu não sei quem falou isso para a senhora, mas eu garanto que era mentira. Messia a encara e propõe: escute bem, eu não tenho tempo a perder, por isso eu vou direto ao ponto. Se você aceitar colaborar, eu posso ser muito generosa. É só você me falar o teu preço que eu pago. Cida, ao perceber que o plano estava funcionando, ela fala: bem, para dizer a verdade, eu sempre quis um apartamento para mim e acho que com 200 mil reais eu conseguiria encontrar um bom lugar para morar. A mãe de Mavi pensa bem e responde: esse valor é um pouco exagerado, você não acha? Mas como eu fui com a tua cara, eu vou te dar esse dinheiro, só para te ajudar. Cida, ao escutar aquilo, ela vai até um armário, pega o pendrive e ao se aproximar novamente de Messia, ela avisa: eu só te entregarei o pendrive nas mãos depois de ver o dinheiro na minha conta. A mãe de Mavi, sem alternativa, faz a transferência para a moça. E Cida, ao ver no seu aplicativo o dinheiro, ela entrega o pendrive para Messia. Messia, com o pendrive nas mãos, ela pede: você por acaso tem algum notebook para que eu possa ver o que tem aqui dentro desse pendrive? A moça mente e diz: eu não tenho nenhum computador e nem notebook na minha casa, mas eu garanto que o vídeo que você está procurando está aí dentro. Messia, ao escutar aquilo, ela olha bem para o pendrive e nota que realmente era o mesmo pendrive que a Luma tinha roubado dela. E ao olhar para Cida, ela fala: não tem problema, eu vejo quando chegar em casa, até porque o pendrive realmente é o mesmo. E após ela falar aquilo, a vilã pensa consigo mesma: Mavi vai adorar saber que eu consegui esse pendrive. Messia, sem perder tempo, sai dali e volta de helicóptero para o resort. E não muito tempo depois, Messia, ao chegar na cobertura de Mavi, ela vê o filho e a Luma e avisa: ainda bem que vocês dois estão aqui. Eu queria mesmo falar com vocês. Mavi, ao olhar para sua mãe, ele afirma: acontece que eu não tenho tempo. Eu tenho muito o que fazer. Messia o encara e garante: o que eu tenho para falar, eu garanto que é do teu interesse. E acho melhor você escutar. O rapaz fica curioso e pede: pois então me diga de uma vez, o que você quer? Anda, que eu não tenho o dia todo. Luma fica calada e finge não estar sabendo de nada. Já Messia, ao se aproximar dos dois, ela mostra o pendrive e pergunta: vocês sabem o que é isso aqui? Você deve saber, não é, Luma? Você achou mesmo que eu não ia acabar descobrindo onde você estava escondendo esse pendrive? Luma, ao olhar para a vilã,
ela percebe que o seu plano estava funcionando e responde: Mas esse pendrive, como você conseguiu ele? Como você encontrou o pendrive com o vídeo do Mavi atirando no Molina? Mavi, ao escutar aquilo, ele arregala os olhos e pergunta à sua mãe: Esse é o pendrive que a Luma estava usando para me chantagear? É isso mesmo? Você tem certeza disso? Messia, sem pensar duas vezes, garante: Tenho sim. Eu me lembro muito bem como era o pendrive e garanto que é esse aqui. Luma finge estar desesperada e grita: Me devolva isso, Messia. Nós duas somos aliadas, não é mesmo? Essa é a nossa única arma contra o Mavi. Eu não tenho uma outra cópia. A Megera encara a moça e responde: Não tenta me fazer de besta. Eu escutei você falando para a Viola que tinha intenção de entregar esse vídeo para a polícia para defender aquele Caissara. Mavi, ao escutar aquilo, ele fica furioso e grita: Será possível, Luma, que você nunca vai deixar de ser trouxa? Messia olha para o filho e avisa: A Luma sempre foi muito ingênua, fácil de ser manipulada. Mavi, ao se aproximar da mãe, ele pede: Agora me entregue esse pendrive e vamos acabar com isso de uma vez por todas. Messia encara o filho e após entregar o pendrive, ela avisa: Eu só não tive o tempo de conferir o que tinha dentro desse pendrive. Mas não se preocupe, que eu posso garantir que foi esse pendrive que a Luma roubou de mim. O rapaz pensa um pouco e fala: Bem, de qualquer forma, é melhor eu ver esse vídeo antes de destruir esse pendrive, só para confirmar que a senhora não foi enganada. Já a Luma, para não levantar suspeita, ela finge estar furiosa com tudo aquilo e pede: Me devolva esse pendrive. Eu não acredito que você convenceu a Cida a te entregar ele. A vilã, ao escutar aquilo, ela responde: Não tem nada melhor do que dinheiro para convencer uma pessoa a colaborar. E devo dizer que paguei muito bem por esse pendrive. Inclusive, eu vou querer o dinheiro de volta, Mavi. O rapaz a encara e avisa: Você não se preocupe, que depois eu te dou muito mais. Isso eu garanto. O importante agora é ver se aqui dentro realmente tem aquele vídeo. Mas pelo desespero da Luma, dá pra ver que a senhora realmente acertou dessa vez. Luma, naquele momento, olha para os dois e pensa consigo mesma: Daqui a pouco, esses dois irão pagar caro pelas maldades. Eu só quero ver se eles continuarão felizes após descobrir o que eu coloquei naquele pendrive. Já a Viola, sozinha na casa onde ela tinha se encontrado com Luma, ela se prepara para colocar a última parte do plano em ação. E ao abrir um notebook, ela fala: A essa hora, a Messia já deve ter chegado no resort. Agora é só questão de tempo. E assim que o Mavi colocar o pendrive no seu computador, eu só vou ter que apertar um botão para fazer com que ele tenha a maior surpresa de sua vida. E após falar isso, a moça fica esperando ansiosa para finalmente se vingar de Mavi. Enquanto isso, Mavi, ao olhar para Luma, ele ameaça: Você se prepare, que depois que eu me livrar desse vídeo, eu juro que vou fazer você pagar caro por tentar me trair. Eu vou destruir você e principalmente o Rudá, e você não terá mais nada para usar contra mim para me impedir. A moça finge estar assustada e olha para o vilão enquanto ele se aproxima do computador. Mavi, ao pegar o pendrive, ele o coloca no seu computador para ver o vídeo. Mas tem uma surpresa quando o aparelho desliga do nada. Já a Viola, naquele instante, ela recebe uma mensagem no seu notebook informando que o pendrive
tinha sido conectado no computador do Mavi. A moça então clica para baixar todos os arquivos do vilão. Já Mavi, achando estranho que o seu computador tenha se desligado sozinho, ele se assusta ainda mais ao ver o computador ligando novamente. Mas dessa vez, ele vê que vários de seus arquivos estavam sendo enviados para um outro computador. Messia, ao se aproximar, ela pergunta ao filho: "O que significa isso, Mavi? O que está acontecendo com o teu computador?" O rapaz pensa rápido e tira o pendrive da Luma e fala: "Isso só pode ser algum tipo de vírus. Não tem outra explicação." Luma, ao escutar aquilo, ela responde: "Você tem razão. É um vírus, sim. E eu paguei uma boa quantia por ele. E não adianta tirar o pendrive, até porque esse vírus já deve estar em todo o sistema do teu computador e também do resort." O vilão, com sangue nos olhos, grita: "Eu não vou repetir. Pare com isso agora mesmo e tire esse vírus do meu computador." A moça, com um sorriso cínico, ela avisa: "Mesmo se eu quisesse, não tem nada que eu possa fazer. Eu não tenho nenhum controle disso tudo. Agora, todos os teus documentos e os teus segredos estão nas mãos da Viola. E se eu fosse você, me preparava, porque com certeza deve ter coisas muito interessantes nos arquivos que estavam no teu computador." Mavi, ao escutar aquilo, fica furioso e Messia pergunta ao filho: "Mas o que pode ter de tão importante nesses arquivos para você ficar tão preocupado assim, Mavi?" O vilão olha para a mãe e responde: "Nesses arquivos tem tudo. Todas as provas que a Viola vai poder usar contra mim para me colocar na cadeia. A senhora não entende que eu estou perdido com tudo isso." Luma, se sentindo vitoriosa, ela sai dali e deixa o vilão completamente desesperado. Já a Viola, ela, ao olhar bem nos arquivos que tinha pego do computador de Mavi, ela encontra uma pasta que prova que o vilão tinha pagado a alguém para que o projeto da estrada fosse alterado. A moça, então, ao revelar aqueles arquivos, ela consegue impedir que a comunidade fosse destruída e faz com que a estrada seja construída onde deveria ter sido desde o começo. Daniel irá enfrentar Mavi e avisa que não deixará que o vilão destrua aquela comunidade. O engenheiro irá encontrar um documento e, ao ficar frente a frente com Mavi, ele diz: "Você sabe muito bem que isso que você está fazendo é ilegal. E eu tenho uma prova de tudo. Eu vou desmascarar e colocar você na cadeia." E logo após ameaçar, Daniel sai. Já Mavi, ao escutar aquilo, ele arregala os olhos e se pergunta: "Mas como aquele infeliz conseguiu encontrar aqueles documentos? Se ele entregar aquilo para alguém, eu estou ferrado. Mas você vai se arrepender de ter colocado teu nariz onde não foi chamado. Isso eu garanto." Daniel, em sua casa, receberá a visita de um capanga de Mavi. E Michelle, na cozinha, escutará um tiro. Isso tudo poderá acontecer quando Daniel for até o escritório de Mavi. E ao entrar, ele dá de cara com o vilão e Iberê conversando. Mavi, ao ver o engenheiro entrando, ele estranha e questiona: "O que você está fazendo aqui, Daniel? Eu não me lembro de ter marcado com você nenhuma reunião. Aconteceu alguma coisa?" Daniel se aproxima e responde: "Aconteceu sim. Eu já soube o que você está planejando em fazer com a comunidade Pedra Branca. E eu vim aqui para dizer que eu não vou permitir que isso aconteça. Você entendeu?" Mavi se sente afrontado e não deixa barato. O vilão olha para o engenheiro e avisa: "Eu não sei o que deu em você, mas eu não vou permitir que você venha até aqui
para me afrontar dessa forma. Então é melhor que você saia daqui, antes que eu chame os seguranças. Daniel não se intimida e continua falando. Você não precisa chamar ninguém. Eu já estou de saída. Mas eu achei que seria bom que você soubesse que aquela comunidade não está sozinha. E eu vou lutar para defender ela. O vilão, sem entender o porquê Daniel quisesse tanto defender a comunidade, ele pergunta: me diga uma coisa, eu posso pelo menos saber o porquê disso tudo para defender essa comunidade? Você nem sequer mora lá, então não se meta nesse assunto e saia daqui agora. O engenheiro o encara e fala: aquele foi o lugar onde a minha falecida mulher nasceu, e por isso eu vou defender aquela comunidade. Mavi, ao escutar aquilo, ele pensa um pouco e ao se aproximar ainda mais de Daniel, ele diz: não me interessa quem nasceu ou deixou de nascer naquele lugar. Agora, se você já fez o teu show, saia daqui e saiba que aquela comunidade está com os dias contados e não tem nada que você ou mais ninguém possa fazer para me impedir. O engenheiro fica furioso ao escutar aquilo e se controla para não fazer nenhuma besteira. Já Iberê, ao ver toda aquela situação, ele tenta acalmar os dois e pede para que Daniel vá embora, antes que ele faça alguma coisa que poderá se arrepender depois. O engenheiro respira fundo e responde: tudo bem, eu vou indo, mas o meu recado já foi dado. Se você continuar querendo mexer com aquela comunidade, você vai ter que se ver comigo. E logo em seguida, Daniel sai e Mavi fica com mais raiva ainda. Iberê, ao se aproximar do patrão, ele diz: se acalme, chefinho. O Daniel não tem nada que ele possa fazer contra você. O vilão, com sangue nos olhos, ele fala: eu sei disso, mas eu não vou deixar barato essa afronta e nem vou arriscar que ele atrapalhe os meus planos. Isso eu garanto. Enquanto isso, Daniel irá até a prefeitura e pedirá para falar com o responsável pela construção da nova estrada. A recepcionista se recusará a chamar, mas o engenheiro dirá que trabalha para o Mavi. A moça imediatamente ela muda o seu modo de falar e avisa que o chamará. E não muito tempo depois, Carlos aparece e ao se aproximar do engenheiro, ele pergunta: pois não? Aconteceu algum problema pro Mavi ter mandado aqui o engenheiro dele? Daniel pensa rápido e responde: não aconteceu nada demais. É só que ele quis que eu examinasse tudo novamente para evitar qualquer tipo de problema. Será que o senhor poderia me mostrar os documentos do desvio da estrada? Carlos, ao escutar aquilo, ele fica desconfiado e pede: não será um problema, mas antes eu gostaria de ver algo que possa comprovar que você trabalha realmente para o Sr. Mavi. Daniel pensa um pouco e responde: mas é claro, bem, na verdade, eu não tenho nada comigo agora, mas você pode procurar na internet o nome do engenheiro que construiu o resort dele. Você irá ver que fui eu. Carlos, ao pegar o celular, ele verifica se aquela história era verdadeira. E logo em seguida, ele confirma que realmente tinha sido o Daniel a construir o resort do Mavi. Carlos, então, pega todos os documentos e projetos da nova estrada e entrega para Daniel. O engenheiro, ao analisar todos os documentos e projetos, ele arregala os olhos e pensa consigo mesmo: isso aqui é muito pior do que eu pensei. O Mavi só pode estar ficando louco se ele realmente pretende fazer uma coisa dessa. Carlos, ao ver a cara de espanto do engenheiro, ele fica desconfiado e pede: o senhor pode me esperar aqui um minuto? Eu preciso resolver algo
e já volto. Carlos, após falar aquilo, ele vai até a sua recepcionista e pede para que ela ligue para Mavi e confirme se ele tinha mandado o seu engenheiro. A recepcionista liga e Mavi, ao atender, ele fica furioso ao saber daquela história e fala: "É claro que eu não mandei ninguém atrás de nenhum projeto. Se eu tivesse mandado, eu teria avisado. Vocês não acham?" A moça então explica que tem um engenheiro que diz trabalhar para ele atrás dos documentos da nova estrada. Mavi imediatamente pergunta o nome desse engenheiro. E quando ele descobre que se trata de Daniel, ele fica com mais raiva ainda e grita: "Escute bem, diga para o Carlos não mostrar nada para aquele infeliz. Você entendeu?" A recepcionista diz que sim, e logo em seguida o vilão desliga. Iberê ouviu o patrão naquele estado. Ele pergunta: "O que foi, chefinho? Quem foi que ligou para você ter ficado nesse estado?" Mavi se aproxima do seu lambe-botas e responde: "Aquele infeliz do Daniel. Ele tá agora lá na prefeitura pedindo para ver os documentos e os projetos da nova estrada." Iberê, ao escutar aquilo, ele fica preocupado e alerta: "Você tem que ter cuidado. O Daniel não é burro. Se ele bater os olhos naqueles documentos, ele pode arruinar o teu plano." Mavi pensa um pouco e fala: "Eu não queria fazer isso, mas acho que o Daniel não está me dando escolha." Iberê, ao perceber as intenções do patrão, ele aconselha: "Tenha calma, chefinho. Não vá fazer nenhuma besteira. Nós nem sabemos sequer se ele viu alguma coisa." O vilão, com medo que Daniel descobrisse o segredo que Mavi estava escondendo, ele se aproxima do empregado e avisa: "Você tem razão, Iberê. Antes de fazer alguma coisa, eu vou pessoalmente lá na prefeitura para saber a besteira que o Carlos fez. E é melhor que você venha comigo." E logo em seguida, os dois saem para irem em direção da prefeitura. Enquanto isso, Carlos, ao voltar para sua sala, ele se aproxima de Daniel e, após pegar os documentos e os projetos da mão do engenheiro, ele o encara e pede: "É melhor que você saia daqui antes que eu chame a polícia. Eu acabei de ligar para o Mavi e ele me disse que você não trabalha mais para ele." Daniel o encara e afirma: "Acontece que eu só vou sair daqui com esses projetos em mãos. O que o Mavi quer fazer é um absurdo e você deveria saber que isso tudo é um crime contra o ambiente. É só analisar esses documentos que você vai ver que aquela comunidade não pode ser tocada." Carlos, ao escutar aquilo, ele responde: "Eu já disse que é melhor que você saia daqui e não se meta nessa história. É melhor até que você esqueça o que você viu aqui." O engenheiro fica indignado e questiona: "Ele deve ter pagado muito bem a você, não foi? Para você fechar os olhos para uma coisa dessa. Você sabe que isso tudo o que vocês estão fazendo é um crime muito grave. E quando eu denunciar tudo isso, vocês dois vão pra cadeia." Carlos fica com medo da ameaça e avisa: "Acontece que você não tem como provar nada. Eu nunca vou deixar que você saia com esses documentos. Então pode desistir e vá embora." Daniel, determinado a ajudar a comunidade, ele, com sangue nos olhos, segura Carlos pelo pescoço e, após empurrar o fiscal, o engenheiro pega os documentos das mãos de Carlos e fala: "Eu vou impedir o absurdo que vocês querem fazer. E eu garanto que quando eu mostrar isso aqui para as autoridades, você e o Mavi vão passar um bom tempo na cadeia." E logo após terminar de falar, Daniel sai com os documentos que revela um segredo que impedirá que a comunidade Pedra Branca seja destruída. E não muito tempo depois,
Mavi e Iberê chegam na prefeitura e vão até a sala de Carlos. O vilão se aproxima e pergunta: E então, cadê o Daniel? Você conseguiu se livrar dele? Mandou ele embora daqui? Carlos, com medo de contar o que tinha acontecido, ele fica calado e Iberê, ao ver a reação do fiscal, ele diz: Eu não estou gostando nada da cara disso aí. Eu tô achando que ele fez alguma besteira. Mavi, ao escutar aquilo, ele encara Carlos e questiona: Isso é verdade? Você por acaso fez alguma besteira? Me diga, você fez algo que possa nos prejudicar? Fiscal, ele olha para os dois e responde: Eu não fiz nada de errado. Eu tentei impedir que ele levasse o documento, mas eu não pude fazer nada. Ele me empurrou e pegou todos os documentos do projeto. Mavi e Iberê, ao escutarem aquilo, eles arregalam os olhos e o vilão furioso grita: Eu não estou acreditando nisso. Você só pode ser muito incompetente mesmo. Como é que uma pessoa entra na prefeitura, rouba algo e sai, como se nada tivesse acontecido? Me explique. Carlos pensa bem antes de responder e explica: Eu até ameacei chamar a polícia, mas é claro que eu não podia fazer uma coisa dessa. Se a polícia chegasse aqui e visse aqueles documentos, eu estaria preso. E não somente eu, mas vocês dois também. Mavi, furioso com toda aquela situação, ele pergunta: Você por acaso está ameaçando? É isso mesmo? Porque para mim, isso que você acabou de falar pareceu muito uma ameaça. O fiscal diz que não e avisa: Eu só estou falando isso para você saber que naqueles documentos tem prova suficiente para colocar todo mundo dessa sala na cadeia. E por um bom tempo, eu avisei que o que você queria fazer com aquela comunidade ia acabar dando algum problema. Mavi o encara e responde: Engraçado, mas quando você pegou o meu dinheiro, você não parecia tão preocupado assim, não é mesmo? Mas você não se preocupe, que eu vou cuidar do Daniel, e eu te garanto que ele não fará nada contra nós. E ao terminar de falar, Mavi, ele faz uma ligação e diz: Eu preciso que você me encontre no meu escritório daqui a meia hora e não se atrase. E logo em seguida, ele, junto de Iberê, voltam para o resort. E ao chegarem no escritório, Iberê vê um homem e pergunta a Mavi: Mas quem é esse homem? E o que ele está fazendo aqui, nos esperando? O vilão encara o seu lambe-botas e explica: Eu o chamei. Ele é o Matheus, uma pessoa de confiança, que cuida de alguns problemas quando eu não consigo resolver de modo pacífico. Se é que você me entende. Iberê, não gostando nada daquela história, questiona: E por que você o chamou aqui? Não vai me dizer que você está pensando em fazer alguma besteira com o Daniel? Mavi, sem pensar duas vezes, ele afirma: Eu não vou fazer nada. Isso é trabalho do Matheus. E o que ele vai fazer ou deixar de fazer com o Daniel já não é um problema meu. O que eu quero são aqueles documentos de volta. E que aquele infeliz não conte nada pra ninguém do que ele descobriu. Iberê tenta aconselhar o patrão e diz: Pensa bem, Mavi. O Daniel é um engenheiro importante. Vai ter investigação em cima desse caso. Nós dois vamos acabar se dando muito mal com tudo isso. Mavi se aproxima do amigo e avisa: Acontece que podem até desconfiar que eu tenho alguma coisa a ver com tudo isso, mas nunca terão como provar nada. Já se o Daniel abrir aquela boca e mostrar aqueles documentos, aí sim, acabou para nós dois. Iberê, preocupado, ele fala: Você deveria ter parado com esse plano louco de destruir aquela comunidade quando nós descobrimos o que tinha naquelas terras. Mas não, você quis insistir com tudo isso.
O vilão, ao escutar, ele o interrompe e alerta. Escute bem. Você é pago para me obedecer e não para me dar conselho. Agora fique quieto, que eu preciso falar com Mateus. Mavi, ao se aproximar do seu capanga, ele explica. Eu te chamei aqui porque eu preciso que você se livre de uma pessoa e traga algo para mim. E tem que ser tudo muito bem feito. Você não pode errar, senão as consequências disso podem ser muito graves. Mateus diz entender e garante que não irá decepcionar. Já Mavi, ao se aproximar ainda mais, ele explica tudo o que o capanga terá que fazer. Mateus, após ter escutado tudo, ele sai e vai até a casa de Daniel. Já Iberê, preocupado com tudo aquilo, ele diz: eu não estou gostando nada dessa história. Isso vai acabar fedendo pro nosso lado. Mavi, ao escutar aquilo, ele manda: se pare de falar besteira, que daqui a pouco o Daniel vai pagar caro por ter me afrontado. Enquanto isso, Daniel, sem saber do perigo que estava se aproximando de sua casa, ele, ao se encontrar com Michelle, pede: eu preciso falar com você. É sobre a estrada que querem construir em cima da comunidade. A moça, curiosa, ela o encara e responde: pois me diga, Daniel, o que foi que aconteceu? Você tem alguma novidade sobre esse caso? O engenheiro explica tudo o que tinha acontecido e, ao mostrar os documentos, ele fala: eu descobri que aquela comunidade não pode ser destruída. Nesses documentos revela que naquele lugar tem algo muito precioso e que é protegido por lei. Michelle fica pasma ao escutar tudo e alerta: você não deveria ter feito isso. Você se arriscou muito indo falar com Mavi. Aquele ali é um bandido. Eu tenho até medo de pensar no que ele pode fazer. Daniel, sem pensar duas vezes, ele diz não se importar e avisa: o importante é o que eu descobri. E graças a esses documentos, eu vou poder salvar aquela comunidade e também colocar o Mavi na cadeia, que é o lugar dele. A moça, preocupada, ela pergunta: mas, afinal de contas, o que foi que você descobriu que tem de tão precioso naquela comunidade? E quando o Daniel estava prestes a contar tudo, os dois escutam barulho de alguém entrando. E o engenheiro, ao olhar para fora, ele vê um homem armado em sua casa e fala: escute, Michelle, tem alguém aqui em casa. Eu quero que você saia pelos fundos. Você entendeu? A moça, assustada, se nega a sair sozinha e chama: você precisa vir comigo também. Você não pode ficar aqui. Você mesmo disse que aquele homem está armado. O engenheiro a encara e diz: ele veio aqui por minha causa. E se eu for com você, ele também vai atrás. E nós dois seremos pegos. É melhor que você vá sozinha e eu fique aqui. E Shelley, sem alternativa, ela sai. E Daniel, sozinho, ele fala consigo mesmo: isso só pode ser coisa daquele infeliz do Mavi. Mas eu tenho uma surpresa para ele. O engenheiro, ao se aproximar de um armário, ele tira algo e esconde. E não muito tempo depois, Mateus entra na sala de Daniel e, apontando uma arma, ele fala: você não se mexa e fique aí parado. O capanga, após ter Daniel em sua mira, ele liga para o seu patrão e diz: eu já estou com ele aqui na minha mira. O que você quer que eu faça? Mavi, do outro lado da linha, ele pergunta: antes me diga se o Daniel ainda está com a pasta de documentos. Mateus olha para os lados e vê que a pasta de documentos ainda estava ali e responde: ela ainda está aqui. E ele parece que não chegou há muito tempo em casa. E aparentemente ele está sozinho.
Mavi, sem pensar duas vezes, manda: então, dê cabo dele e me traga os documentos. E logo após falar aquilo, Mavi desliga. E ao olhar para Iberê, ele chama: agora se prepare, Iberê. Eu vou até aquele abrigo novamente e quero que você venha comigo. Iberê, pensativo, ele avisa: eu não estou gostando nada dessa história. Isso não vai prestar. O vilão, sem paciência, manda um empregado calar a boca e afirma: o Matheus vai cuidar do Daniel. E depois disso ninguém vai poder provar nada contra nós. E logo em seguida os dois saem para irem até a comunidade. Enquanto isso, Matheus, ao desligar o celular, ele encara o engenheiro e fala: o patrão foi bem claro. Ele deu ordem para acabar com você e levar esses documentos. No entanto, Daniel se aproveita de um momento de distração do capanga e pega uma arma que ele tinha. E ao apontar para Matheus, ele manda: é melhor que você abaixe a tua, que eu prometo que não vou atirar. Caso contrário, você pode até acabar comigo, mas eu juro que também vou atirar em você. Matheus é colocado contra a parede, porém o capanga de Mavi, ele não se intimida e garante: eu estou disposto a correr o risco, mas eu tenho certeza que você não vai ter coragem de apertar esse gatilho. Já Michelle, que ainda estava na cozinha, ela, nervosa, escuta 2 tiros vindo da sala. A moça, sem saber o que fazer, ela pensa em ir até a sala para ver o que tinha acontecido. Mas ao pensar melhor, ela decide sair dali e pedir ajuda a alguém. Michelle, em desespero, ela sai pelos fundos e vai até o abrigo. E não muito tempo depois, Viola, ao ver a amiga chegando, ela estranha o estado da moça e pergunta: mas o que foi que aconteceu, Michelle? Para você estar nesse estado? Você está bem? A moça respira fundo e conta tudo o que tinha acontecido. A chefe de cozinha fica em choque ao escutar aquilo e fala: nós temos que fazer alguma coisa. Você já chamou a polícia? Michelle explica: ainda não. Eu acabei deixando o celular na sala, por isso que eu vim até aqui. Eu preciso usar o telefone. Viola, sem pensar 2 vezes, avisa a amiga que ela pode usar o telefone do abrigo. Michelle, sem perder tempo, ela entra para ligar para a polícia. Já Viola, sozinha, ela fica em choque, sem acreditar que Mavi tenha chegado ao ponto de mandar alguém fazer uma coisa daquela. E para a surpresa da moça, ela vê o vilão e Iberê entrando no abrigo e imediatamente ela se aproxima e pergunta: eu posso saber o que vocês 2 criminosos estão fazendo aqui? Saibam que o que vocês fizeram para o Daniel não ficará assim. Eu prometo que vou fazer justiça. O rapaz se surpreende que Viola estivesse sabendo daquilo e questiona: mas do que você está falando? Eu posso saber? Que maluquice é essa? Michelle, ao voltar e ver Mavi, ela fica furiosa e grita: seu infeliz, você vai pagar pelo que você fez com Daniel. Eu já chamei a polícia e eles estão chegando. O rapaz dirá que não sabe do que ela esteja falando. E a moça diz: eu vi quando o teu capanga foi até a casa do Daniel. E antes que eu saísse de lá, o Daniel me contou que ele tinha descoberto algo contra você. E com certeza você deve ter mandado dar um fim nele, não é mesmo? O vilão a encara e afirma: você não fale besteira, até porque você não tem como provar nada do que você está falando. Mas para a surpresa de Mavi, naquele instante, Daniel aparece com os documentos na mão e alerta: mas eu tenho como provar, e eu vou colocar você na cadeia pelo que você está tentando fazer com essa comunidade e também pelo fato de você ter mandado
aquele teu capanga até a minha casa. Mavi e Iberê, ao ver o engenheiro, os dois arregalam os olhos e pergunta como ele ainda estava vivo. Daniel o encara e explica: acontece que eu sempre fui muito bom atirador e fui mais rápido do que o teu capanga. Agora ele tá lá em casa esperando a perícia e eu tenho certeza que deve ter muita coisa interessante no celular dele, como por exemplo, trocas de mensagens e ligações entre vocês dois. E naquele instante, a polícia que Michelle tinha chamado chega e ao entrar, eles perguntam o que estava acontecendo. Mavi e Iberê ficam pálidos de medo ao ver os policiais. E Daniel, ao se aproximar, ele explica tudo o que tinha acontecido e fala: eu descobri que o Mavi está pagando suborno à prefeitura para que construíssem em cima dessa comunidade uma estrada, mesmo sabendo que nesse lugar tem a preservação de uma planta que está em extinção e por isso essa comunidade não pode ser destruída. Mas ele pagou para que esse fato fosse ocultado. O policial, ao escutar aquilo, avisa que aquela acusação era muito grave. E Mavi grita dizendo que Daniel estava mentindo. Já o engenheiro, ele ao entregar todos os documentos para os policiais, ele continua falando: não é somente isso. Esse infeliz também mandou um capanga para tentar pegar esses documentos e também para que desse cabo de mim. E se vocês quiserem a prova disso, vocês podem passar na minha casa depois, que o corpo dele ainda está lá. E eu tenho certeza que no celular dele vocês vão encontrar a prova que aquele infeliz é um capanga do Mavi. Os policiais, após analisar todos os documentos e ver o celular de Matheus, eles levam Mavi preso. Agora deixe um coração se vocês gostaram do que o Daniel fez, ou deixe um coração partido se vocês acham que Mavi merecia um castigo ainda pior. Me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.